Gungnir é o John Wick da sua história, mantendo sua posição como o assassino lendário mais aterrorizante que o mundo já conheceu. Mas, surpreendentemente, o mesmo homem se transformou em um colegial comum. Não se deixe enganar por isso. Ele ainda tem as mesmas habilidades e detona um grupo de bandidos como se fosse uma terça-feira qualquer. Tendo destruído seus alvos nos bastidores, ele dá as boas-vindas à sua nova vida pacífica como estudante normal do ensino médio. Mas para chegar aqui, vamos voltar à sua história. Esse cara é o assassino mais forte de todos os tempos e estava em sua missão final para partir de vez. Agarrando seu alvo, o presidente Akagi ele demonstra uma velocidade divina, reagindo incrivelmente rápido a balas e eliminando todos em seu caminho. Akagi sabia que não sairia dessa vivo e implorou por misericórdia. Quando o Hayachi, que também é um assassino e o melhor amigo de Tsuji, matou o cara por ele. A organização deles os encarregou de matar Akagi. Então, naturalmente, eles atiram no presidente e concluem seu trabalho. Pouco depois do assassinato, Tsugi olhou para a tela do telefone de Akagi e viu uma foto dele com sua filha. Ele não queria mais participar de uma vida de assassinatos e se aposentou oficialmente. Tsuji volta para casa para sua amada namorada, Mirai, que está esperando para cozinhar uma boa refeição para ele. No caminho de volta, Hayachi está aqui cantando louvores à experiência de Tsuji e o quão incrível ele é como o assassino número 1. Embora todos temam seu nome e reputação, Hayachi acha que isso ajuda em sua linha de trabalho. Ele já se sente triste porque seu melhor amigo está se aposentando de vez, mas nosso garoto terminou de ralar no trabalho e quer levar uma vida normal. Tudo começou a acontecer desde que ele conheceu Mirai, sua namorada. Ele quer viver uma vida pacífica com ela e seu cachorro, John, permitindo-lhe um calor raro que ele normalmente não conseguia experimentar antes. Hayachi acha que vai ser difícil para um assassino, especialmente quando tudo o que ele sabe é como matar. Surpreendentemente, o assassino implacável também é um namorado apaixonado que quer pedir sua namorada em casamento em breve. Voltando para casa, Tsugi parece elegante e dá as boas-vindas à sua nova vida de normalidade. Ele está nervoso como um nerd, preparando-se para encontrar sua amada. O cheiro de sangue o deixa tenso e o terror paira sobre ele. Ele quer começar uma nova vida com Mirai, mas assim que ele entra correndo, suas esperanças são reduzidas a cinzas. Mirai está descansando em uma poça de sangue ao lado de seu cachorro. Derrotado, ele se aproxima dela, questionando o que poderia ter causado isso. Sentindo Hayachi logo atrás, ele chama seu melhor amigo, que elogia Tsuji por sempre saber quem o está seguindo. Infelizmente, a organização não quer que alguém como ele viva uma vida aposentada, especialmente quando ele se recusa a ajudá-los a alcançar seus objetivos. Hayachi acha que Mirai é um problema, e é por isso que ele a matou, permitindo que Tsuji se libertasse. Pela vontade de Odin, ele mata Tsuji bem quando ele já está caído, lamentando a perda do maior assassino. Em seus pensamentos finais, Tsugi reflete a dura realidade. Um homem como ele nunca poderia alcançar um final feliz e uma vida normal. E por causa dele, sua amada sofreu as consequências das ações de um assassino implacável que ousou sonhar alto demais. Isso até que ele ouve um monte de vozes murmurando em seu estado inconsciente, ajudando-o. Essas vozes parecem desconhecidas, até que ele finalmente reabre os olhos. Mas desta vez, ele não é mais Tsuji, o assassino, e não está mais morrendo ao lado de seus entes queridos. O menino tenta desesperadamente sair da cama em estado de pânico. Sua visão está turva até que ele se olha no espelho, percebendo que há alguém completamente diferente. Neste momento, o assassino mais temido e implacável de seu tempo não é nada mais do que um jovem. Kaido Fujiwara é informado de que ele concluiu todos os seus testes e seu ciclo de reabilitação foi bem sucedido ao longo do mês passado. O médico está feliz em exclamar que as memórias perdidas do menino também retornarão quando ele retornar à sua vida normal, implicando que Kaido sofreu algum tipo de amnésia. Embora essa seja apenas uma versão da história. Porque para o John Wick coreano aqui, a última coisa que ele se lembra é a visão de partir o coração de sua amada namorada descansando em sangue frio, ao lado de seu precioso cachorro. O homem conhecido como Tsuji, o assassino mais mortal que queria sair da vida sombria que havia levado, foi traído por seu único amigo, Hayachi. A próxima coisa que ele sabe é que ele está dentro do corpo de um jovem, exceto que sua identidade é completamente diferente do assassino de sangue frio que ele já foi. Há muito para desembaraçar para ele, mas, por enquanto, o cara juntou um monte de coisas durante sua estada no hospital. Aparentemente, Kaido Fujiwara, o dono original do corpo, foi tragicamente atropelado e se tornou vítima do caminhão Kun a caminho da escola. O garoto sofreu uma lesão cerebral com risco de vida que exigiu cirurgia imediata, e após entrar em coma por um mês, finalmente acordou. Só que desta vez, não é Kaido, mas sim Tsuji, que está genuinamente curioso sobre o processo da cirurgia e como ela foi realizada. Infelizmente, ele não tem a menor ideia do que aconteceu logo após ser morto. A última coisa que ele se lembra é de uma voz afirmando que o cérebro de Tsuji estava perfeitamente ileso. Juntando as peças, o cara percebe que teve seu cérebro lobotomizado no estilo Kenjaku. A confusão o cerca em relação aos detalhes exatos do que aconteceu após sua morte, mas uma torrente de emoções o domina.
o mesmo assassino implacável derrama uma lágrima atrás da outra, lamentando a perda de sua amada namorada e o futuro feliz que teriam. Na cena seguinte, Kaido recebe alta e vai para seus pais. Kyoko, a mãe do garoto, desaba em lágrimas como qualquer mãe faria ao ver seu filho voltar para casa em segurança. O pai dele, Taro Fujiwara, é curiosamente um artista de mangá que celebra igualmente a rápida recuperação do filho. A mãe do garoto está preocupada com a amnésia de Kaido, enquanto o marido tenta assegurar que tudo ficará bem assim que ele voltar à sua vida normal. Animados, eles se voltam para o filho para saber sua opinião, mas ao contrário da animação deles, a única coisa que Tsuji consegue sentir é pavor. Ele entende que sua nova identidade se tornou ligada a Kaido, mas se há alguém conectado aos incidentes envolvendo sua vida, então isso significa que as coisas vão ficar complicadas em breve. Mas por enquanto, ele abre um sorriso feliz, garantindo aos pais que ficará bem, porque internamente o assassino mais mortal decidiu se misturar por enquanto. Nós rapidamente fazemos uma transição para a parte em que eles chegam em casa. Kaido aqui experimenta um verdadeiro choque, percebendo que o garoto é um filhinho de papai porque essa casa é grande pra caramba. Acontece que o pai dele não é apenas um artista de mangá comum, ele é bem sucedido. O cara provavelmente escreveu Solo Leveling ou algo assim, e sim, antes que vocês me ataquem nos comentários, eu sei que é um manhwa. Além disso, a mãe dele vem de uma família de médicos renomados, então isso também é algo. Kyoko direciona o garoto para o quarto dele, e ao entrar, Kaido leva um segundo para absorver o ambiente. O assassino observa a organização deste quarto, perfeitamente arrumado, e honestamente não é diferente do espaço de um estudante do ensino médio típico. Lembrando dos pais do garoto, ele se lembra de como ambos estavam preocupados e frequentemente o visitavam no hospital. Isso significa que Kaido é amado e valorizado por sua família, e isso lembra o assassino do único desejo de sua namorada para que ele fosse feliz. Este é o tipo de felicidade que o assassino não pôde experimentar por causa de sua vida. Se alguma coisa, o assassino Tsuji não quer levar uma vida que acabe desapontando os pais de Kaido. Estranhamente, ele nota uma foto interessante. Desta vez, não são apenas os pais do garoto, mas também outra família de 3 pessoas. Pelo que parece, o assassino entende que tem que aprender tudo o que puder sobre o passado do garoto. Na manhã seguinte, temos um novo visitante. Essa garota chega em uma limusine enorme só para visitar Kaido, ignorando o fato de que ele teve alta há apenas um dia. Parece que ela está determinada a vê-lo por causa de quão longe eles vêm. O pai do garoto abre a porta e encontra a radiante Yuzuha sorrindo para ele. Ela está ansiosa para verificar a condição do amigo, perguntando o que ele está fazendo. Assim que o pai do garoto está prestes a responder, Kaido espreita e percebe que Yuzuha é a mesma garota que ele viu na foto. Sem perder mais tempo, a garota o sufoca com um abraço apertado, oferecendo suas preocupações com a saúde dele. Kyoko está feliz em vê-lo se unindo como sempre. Quanto ao nosso garoto, ele está observando atentamente a reação de todos e junta as informações de que Yuzuha deve ser sua amiga de infância. Ela está animada e quer convidá-lo para ir de carro para a escola. Mas Kaido rejeita, percebendo que o histórico familiar dessa garota é ainda mais rico que o dele. Taro tenta interromper, mas Yuzuha empurra este homem direto para o carro, prometendo cuidar do estado dele. Ela se vira para anunciar uma festa de celebração pela recuperação bem-sucedida de Kaido. Ambos os pais ficam maravilhados e voltam ao trabalho, enquanto nossa dupla parte para a escola. Na escola, um bando de bandidos que parecem viver nas ruas estão prestes a executar seu plano. Tetsu, o líder deles, pretende mexer com Yuzuha, mesmo que seus amigos estejam com medo de que se metam em problemas por machucar a filha de Steve Jobs. Dando-lhes um olhar forte, Tetsu lembra a seus palhaços que eles estão agindo como bundões sem motivo. Ele acha que eles já foram longe demais ao pegar dinheiro de alguém específico, o que significa que eles realmente não têm escolha a não ser executar este trabalho. Esse é o tipo de pessoas com quem eles estão lidando. Enquanto eles estão discutindo seus planos maliciosos, a escolta cara de Yuzuha chega, só que desta vez eles ficam surpresos ao ver um garoto ao lado dela. Os capangas dele explicam que ele é só um cara normal, que por acaso é amigo de infância dela, e sofreu um acidente recentemente. Ouvindo isso, Tetsu fica intrigado e se aproxima sorrindo. Na cena seguinte, Yuzuha e Kaito se separam para ir para suas respectivas aulas. A assassina leva um segundo para avaliar a personalidade dela, acreditando que ela é uma amiga gentil que cuida dele como uma irmã mais velha. Ao entrar em sua nova sala de aula, Kaito experimenta um vislumbre de vida normal, já que nunca frequentou uma escola de verdade antes. O garoto distraído pergunta sobre seu lugar, e um colega de classe fica feliz em vê-lo. Mas o rosto do mesmo cara se transforma de um sorriso para uma expressão de medo quando ele vê o imponente Tetsu parado logo atrás dele. O idiota intimidador o provoca, declarando que não há lugar para Kaito nesta classe e que ele vai ter que ir com eles. Pouco depois, o mesmo grupo leva para fora. Enquanto distraído, Kaito fica se perguntando se ele tem uma mesa ali ou algo assim. Lembrando-se da forma como esses caras riram antes, Kaito sente que eles devem estar zoando com ele, especialmente agora que estão o encarando. Irritado, Kaito exige saber onde é o seu lugar,
enquanto Tetsu e seus subordinados acham a situação divertida. Caminhando até o garoto, o delinquente oferece ao garoto inocente um dilema. Se ele puder implorar de joelhos, então eles ficarão felizes em deixá-lo em paz com apenas alguns socos. Aparentemente, esse cara está com o rabo doendo porque Yuzuha gosta do Kaito em vez dele. Tetsu até ameaça o garoto dizendo que se ele ousar dar um passo na direção dela, ele vai matar os dois. É engraçado ele estar dizendo isso basicamente para o John Wick aqui. Kaito leva um segundo para entender a situação, desapontado ao saber que esses punks são realmente seus inimigos. Ele está triste não por si mesmo, mas por seu novo grupo de vítimas que estão prestes a serem espancadas. O assassino não queria machucar ninguém no corpo do garoto, pretendendo levar uma vida limpa. Como um aviso final, ele calmamente diz a Tetsu que se ele retirar suas palavras, eles podem resolver isso pacificamente. É claro que esse comentário faz o punk ceboso loiro ficar furioso, como se estivesse com diarreia depois de comer no Taco Bell. Pulsando com ferocidade, este homem avança com o punho, com o objetivo de matar o garoto com um único ataque. Mas meu glorioso rei avalia a trajetória do ataque, considerando este cara um puro amador por atacar com um soco ruim, expondo 1 milhão de pontos fracos. O ataque é tão lamentavelmente lento que Kaito nem precisa se esforçar e destrói facilmente a confiança de Tetsu com um único soco. Percebendo que essa situação exige medidas sérias, ele lindamente atinge o queixo de Tetsu com a palma da mão, antes de jogar Lu no chão com um golpe de judô, tudo ao mesmo tempo, percebendo que o mundo real é pateticamente pacífico comparado ao inferno ao qual ele está acostumado. Um tempo se passa até que Yuzuha chega correndo para ajudá-lo, apenas para perceber que este homem está cultivando aura na frente da luz solar penetrante. Acontece que este homem não estava em perigo, ele é o perigo. Yuzuha está espantada, questionando se o garoto parado na frente dela é realmente o mesmo Kaito que ela conheceu toda a sua vida. Yuzuha pergunta desamparadamente se ele é responsável por ter os derrubado no chão. A princípio, nosso garoto hesita e, eventualmente, inventa a desculpa de que foi arrastado para uma luta inútil. Aparentemente, Yuzuha também ouviu as notícias, e é por isso que ela correu para chegar ao telhado para verificar como ele estava. Ela quer acreditar na realidade de que um garoto de aparência inocente como Kaito não poderia ter se envolvido em uma luta tão brutal. Mas isso só até ele notar uma mancha de sangue em sua gola, pensando que ele deve ter se machucado ou algo assim. Kaito tenta argumentar que ele está perfeitamente bem, mas Yuzuha está um caos preocupado e grita com ele por fazer, lá se preocupar assim. Sua raiva preocupada se transforma em tristeza, incapaz de aceitar a ideia de ele se machucar. O assassino se pergunta o que aconteceu e pede desculpas de qualquer maneira. Eles decidem voltar para a aula por enquanto, mas quando estão saindo, Kaito ouve um murmúrio do loiro espancado. O cara está bravo e planeja se vingar dele. A cena corta rapidamente para a festa noturna que Yuzuha planejou antes. Os pais dele trouxeram o champanhe e a comida mais apetitosa da mesa. Quer dizer, quem diabos eles contrataram para tudo isso, Gordon Ramsay? Enquanto os pais do garoto estão aproveitando o momento em uma risada feliz, Kaito não pode deixar de relembrar mais uma vez a imagem de sua amada namorada, Mirai, que frequentemente sorria para ele da mesma forma e o incentivava a comer rapidamente. Ouvindo as palavras dela, este homem passou de uma máquina de matar para uma máquina de comer. Até o cachorro deles queria experimentar a comida. Naquela mesma noite, Tsuji foi até sua namorada, se perguntando se era assim que era experimentar um momento feliz com a própria família. Esse mesmo sentimento é canalizado para seu eu atual, enquanto ele finalmente experimenta como é uma vida normal. De qualquer forma, Yuzu parece estar atrasada para a festa, mesmo que tenha sido ideia dela para começar. O pai do garoto exclama que Yuzuha está passando por momentos difíceis recentemente, embora ela nunca mostre e sempre coloque uma cara de coragem. De repente, uma sensação desagradável começa a subir no peito do garoto, como se seus sentidos o estivessem avisando de alguma coisa. Curioso, ele checa o celular, apenas para ver sua amiga de infância ligando. Ele atende, perguntando sobre o estado dela, apenas para ouvir a mesma voz de Punk de antes. O Punk fica feliz por ele ter sacado rápido e convida o garoto para ir a um local específico de acordo com suas coordenadas. E se Kaido se recusar, eles vão garantir que Yuzuha pague pelas consequências. A propósito, a mesma garota e o motorista dela estão sendo mantidos como reféns, então ele não está brincando. A voz de Yuzuha ruge de trás, enquanto ela implora para ele não ir. Mas nossos garotos ouviram tudo o que ele queria ouvir e perceberam que eles vão machucar, lá se ele não agir logo. Então ele pede direções, e o delinquente oferece de bom grado. A ligação termina logo depois, e Kaido age como se estivesse no telefone com outro amigo, em vez dela. Informando seus pais que ele tem que sair para um recado rápido, Kaido garante a eles que ele voltará logo. A cena corta para a fábrica escura e abandonada, onde quase uma dúzia de homens armados estão esperando para espancá-lo. Mas não é só isso. O líder da organização também chegou, enquanto seu guarda-costas está casualmente ocupado malhando atrás. O homem está irritado porque Tetsu se incomodou em fazer a ligação e até joga uma lata na cara dele por isso.
Ele tá tentando manter um perfil baixo e ser chamado aqui de repente o coloca em grande risco por isso. De qualquer forma, o Scoria revela que capturou Yuzua para executar a ordem da organização. Aparentemente, eles querem interrogar algumas informações secretas dela sobre sua herança. Mas até agora, ela ainda não cedeu, afirmando constantemente que não sabe de nada. Essa é realmente a principal razão pela qual Tetsu se incomodou em ligar para a melhor amiga dela. O mesmo garoto que fica perto dela o tempo todo, pensando que se eles ameaçarem machucá-lo, ela vai revelar tudo. Dessa forma, ele terá tido sucesso em sua ordem. E como sua recompensa, Tetsu reivindicará oficialmente seu lugar na organização. O líder da organização está bem com isso, mas avisa o loiro do que acontecerá se ele falhar em sua tarefa. Veja bem, Inokami, o monstro musculoso, não é de falar. As únicas ordens desse homem são matar, como ele demonstra jogando um haltere tão rápido que derruba uma parede. A mera existência de Inokami é suficiente para fazer o loiro molhar as calças, porque se ele falhar, ele será o próximo. Yuzura ruge e piora ainda mais sua situação, provocando-os enquanto seu assistente tenta acalmá-la. Infelizmente, isso leva a Tetsu espancando, cutando-o como pé, enfurecido que alguém esteja tentando se intrometer entre os dois. Ele diz a seus subordinados para levarem um assistente dela para o lado e se concentra em Yuzura, garantindo a ela que se ela não falar, seu amigo de infância vai morrer. Mesmo assim, a garota indefesa confirma que não tem ideia do que ele está falando. Irritado, Tetsu ordena que Kaido seja trazido a ele imediatamente. Agora, eles têm 40 bandidos com armas e um ex-gigante do wrestling responsável por matar um homem no ringue. Com isso, não há como o garoto sair por cima. O loiro tem certeza de que Kaido não vai passar por Inokami, e no final, Yuzura acabará revelando tudo. A perspectiva muda para nosso garoto, que finalmente encontra o caminho para a fábrica. Do lado de fora estão um monte de idiotas que estão prestes a se tornar suas novas vítimas. Passando casualmente por eles, o garoto não mostra medo, enquanto um deles rapidamente reconhece que ele é o alvo deles. Mas já é tarde demais porque este homem os desmonta sem esforço com um golpe doloroso no pescoço, derrubando-os em um instante. Com os 3 homens derrotados, o resto dos bandidos avança rapidamente. Mas é o dia do juízo final deles, pois o estudante do ensino médio limpa o chão com eles, empurrando um dos caras para dentro da lixeira. Com um olhar assassino, Kaido avisa os bandidos para não entrarem em sua linha de visão se quiserem continuar vivendo suas vidas inteiras. E sim, o One Piece é real. De volta a Tetsu, seu chefe está começando a se preocupar que o garoto não esteja aparecendo, até se perguntando se o garoto decidiu acovardar-se. Afinal, ele é um garoto, mas apenas o Scoria loiro sabe que o que ele lutou no telhado não era um garoto, mas um demônio. Ele tenta argumentar com seu líder, Su, garantindo a ele que seu oponente não é normal. Falando no diabo, eles ouvem seus homens cantando o nome de Fujiwara do lado de fora da fábrica. Yuzura está chocada, enquanto o covarde loiro está aterrorizado por sua vida. A porta se abre com estrondo quando o corpo de um homem é arremessado como uma bola de papel, caindo bem ao lado dos pés de Tetsu. Animado, o maníaco por músculo se vira para encarar seu alvo. Enquanto isso, o garoto aparentemente inofensivo lembra Tetsu de seu aviso da última vez. Este homem está se esforçando para conter sua força, para não matar esses caras. O Sr. Su está perplexo, questionando como uma criança conseguiu aniquilar 20 bandidos sozinha. Ajustando casualmente sua gravata para exibir o máximo de aura, Kaido exige ver seu amigo. Os gritos de Yuzura ecoam por toda a fábrica, preocupada que ele tenha vindo por ela. Graças à voz dela, ele sabe que ela está exatamente 30 metros à frente. Ele está feliz que ela esteja bem e examina o ambiente em busca dos homens hostis prontos para atacá-lo. No espaço de tempo que parece não ser mais do que 53 segundos, a velocidade deste homem varre a sala, chocando o chefe com sua habilidade divina, enquanto ele derruba todos os homens ao redor. Até Tetsu está rastejando como um covarde, percebendo que eles mexeram com a pessoa errada e descobriram da pior maneira. O medo da morte paira sobre ele enquanto nosso garoto agarra Tetsu antes de fechar o punho, prometendo fazê-lo sofrer bastante. Nos próximos momentos, este homem desfere socos rápidos, como um raio, quebrando precisamente as clavículas, as costelas inferiores e os cotovelos de Tetsu. Como se essa dor excruciante não fosse suficiente, o cara o joga na parede mais próxima com um simples empurrão. Os homens do Sr. Su estão todos aterrorizados e absolutamente não querem ser derrotados pelo nosso garoto. Eles querem fugir, mas ele os lembra que está pagando a eles pelo trabalho. Su está começando a perceber o verdadeiro nível de perigo com que estão lidando. Seu alvo não é um garoto indefeso, mas um monstro. Por estar vendada, Yuzura não viu nada. Ele se aproxima dela e garante que tudo vai ficar bem. No momento em que nosso garoto está prestes a desamarrar suas cordas, o gigante empurra seu punho para golpeá-lo. O ataque acerta em um golpe pesado, enquanto Yuzura grita em pânico. Su pensa que eles podem realmente ter uma chance de vitória graças ao físico monstruoso do ex-lutador profissional.
Mas infelizmente para ele, quando a poeira abaixa, é revelado que o soco não acertou. Na verdade, Kaido até lançou um contra-chute contra seu oponente, parando-o no lugar. O lutador maníaco não se importa e prepara outro ataque, mas também é redirecionado por Kaido, que continua a desferir um soco devastador em seu rosto. O soco é tão brutal que quebra seu nariz, e mesmo assim o lutador pensa que Kaido não será capaz de derrotá-lo com tanta força. Tendo trocado alguns golpes com esse cara, o assassino internaliza que está lidando com o mais forte do grupo. E por causa de seu físico atual de um estudante do ensino médio, é difícil para ele derrotar esse cara com um único golpe como normalmente faria. Então, em vez disso, ele opta por uma medida diferente. No momento em que o lutador está prestes a derrubar, o nosso garoto se torna o Flash e se teletransporta para fora de sua vista, definindo seu alvo para serem as costelas de Inogami. A partir de então, Kaido desencadeia uma forte enxurrada de golpes, todos concentrando-se em um ponto singular, ajoelhando e socando até que o cabeça de músculo experimente terror e seja nocauteado. Chamem no Dedavi por derrotar o Goliath. Vendo seu lutador insano sendo derrotado daquele jeito, os 6 homens restantes fogem correndo, o que provavelmente é a decisão mais inteligente que eles tomaram. Embora normalmente Kaido terminasse com seus alvos, agora ele tem que se preocupar com Yuzuha. Ele rapidamente desfaz suas cordas e coloca um sorriso feliz, expressando sua satisfação em vê-la bem. Ele garante a Yuzuha que a situação está sob controle e que Kawai, sua assistente, também ficará bem. Claro, esse tipo de situação traumatizante não é normal para uma garota como ela, o que faz Kaido se perguntar se ela está com medo. Mas hilariamente ela agarra sua gravata e, em vez de agradecê-lo, fica furiosa com ele por ter escolhido a pior rota imaginável. Veja bem, ele poderia ter facilmente chamado a polícia para resolver a situação ou consultado adultos, mas em vez disso, o cara teve que fazer uma entrada de cinema e enfrentar 40 homens sozinho. Ainda assim, Yuzuha oferece sua gratidão por ele ter ido tão longe para proteger, lá, mas dói toda vez que ele se coloca em perigo daquele jeito. Seu estado atual é mais uma vez uma reminiscência de Marai, que sempre dizia a Tsuji para voltar para casa, sempre preocupada em perder, logo um dia. Kaido é sincero com ela e promete à amiga que de agora em diante nunca mais a fará se preocupar. O momento tranquilo deles é interrompido pelos gemidos de Kawai, o pobre coitado que apanhou sem motivo. Kaido ouve o som de sirenes da polícia e percebe que a polícia chegou, enfatizando que é hora de voltarem para casa. Mudando para outro lado, Sulmal conseguiu escapar, incapaz de compreender como nem mesmo Brutamontes conseguiu parar a criança monstruosa. Aparentemente, esse cara também tem seu próprio chefe, que parece ser uma espécie de chefão do crime organizado. Este chefe aterrorizante revela que enviou um Lancelot para lidar com o garoto. Agora que o garoto mexeu com os planos da organização Grande Vontade, ele vai pagar por isso. Mas antes que isso aconteça, vamos voltar para o lado do nosso garoto. Ele está de volta em casa descansando na cama, sabendo que fez seus pais se preocuparem por ter ido sozinho daquele jeito. Enquanto eles dormem profundamente, Kaido se lembra de como seus pais estavam preocupados quando ele voltou. Felizmente, a polícia não o deteve para interrogatório, devido à sua falta de envolvimento. Quanto aos bandidos, sua missão e objetivo final ainda são ambíguos aos seus olhos. Além disso, há o fato de que o homem no comando, Su, também desapareceu após a cena. Pelo que parece, ele acha que há algo ainda pior se espreitando nas sombras. Enquanto corre lá fora, ele internaliza como não quer que ninguém ao seu redor se machuque mais. De repente, vários projéteis são disparados contra ele, fazendo-o pular direto para o ar. O homem que os disparou fica realmente perplexo por o garoto ter conseguido evitá-los. A propósito, Kaido já sabia que alguém o estava seguindo para casa, que é exatamente por isso que ele saiu aqui em primeiro lugar, dando ao espião um alvo fácil. Virando-se para o cara, Kaido questiona seus motivos. O sujeito assustador está impressionado que o garoto conseguiu notá-lo mesmo em seu quarto. É a primeira vez que ele é descoberto assim, e com isso, está confirmado que este garoto não é apenas um pirralho normal. Dando o devido crédito, Kaido elogia o espião por encobrir seus rastros e estar em um nível completamente diferente dos bandidos que ele enfrentou na fábrica. A partir desses dois fatos, pode-se dizer que esse cara não pertence ao funcionamento de uma sociedade normal, o que levanta a questão de por que ele estava espionando em primeiro lugar. O perseguidor de Kaido está bastante impressionado e acha que o jovem garoto também compartilha algumas conexões com sua linha de trabalho. Mas nosso garoto mantém a simplicidade e mantém sua identidade de um estudante comum do ensino médio. Recusando-se a entreter mais conversas banais, o homem prepara suas lâminas para o confronto final. A cena é familiar ao nosso protagonista, que se lembra de sua vida anterior. O assassino diante dele declara oficialmente o fim de Fujiwara Kaido. Este mesmo homem é chamado Sanjo da organização Grande Vontade, classificado como número 67. Entrando em posição de luta, Kaido reflete que ele também já foi membro da mesma organização.
Vamos visitar a sede da organização Grande Vontade. O membro do conselho Akatsuki está frustrado que, mesmo depois de sequestrar Yuzuha, eles não conseguiram obter nenhuma pista. Akatsuki acha que eles deveriam ter implantado uma lança para a missão, desde o início, para acabar logo com isso. Vamos nos afastar e focar na importância desta organização. Este grupo é capaz de derrubar o mundo no caos, graças a ter 1000 assassinos sob suas asas. Entre eles, os 100 melhores assassinos são considerados a elite e recebem o título de lança. Cada lança é tão confiável que tem uma taxa de sucesso de quase 100% para cada trabalho. Entre outras coisas, Minami e Akatsuki são os mesmos. Minami revela que eles estão procurando por um tesouro específico que mudará o equilíbrio do mundo. Esse tesouro é chamado Semente de Fenrir, e Yuzuha é supostamente a atual dona desse tesouro sagrado. Embora eles não tenham nenhuma evidência para concluir tal coisa, Hashima revela que já enviou Sanju para o trabalho. A revelação os choca porque, antes de usar uma lança, é preciso a permissão de Odin, mas essa é a questão. Hashima já obteve tal permissão. Para começar, eles sabem que o guarda-costas da Yuzuha é lixo, então não tem como ter sido ele, concluindo que há mais na situação do que eles entendem. Ele considera seus inimigos uma ameaça e, portanto, quer eliminá-los pelas mãos das lanças. Isso nos leva à cena da luta, onde Kaido percebe que está lidando com alguém da mesma organização. A postura que Sanju está usando é perfeita e difícil de ler, significando seu status de elite como uma lança. Isso também confirma as piores suspeitas do nosso garoto, que tudo em torno dos problemas de Yuzuha está realmente sendo controlado pela organização nos bastidores. Não é um caso de simples espólio de herança, mas algo maior. Sanju observa rapidamente a postura do garoto e comenta que ele não é um estudante do ensino médio. O garoto é destemido e se sente natural quando uma arma é apontada para ele. Sentindo o perigo, Kaido considera uma ameaça para Yuzuha e avança para derrubá-lo. Os primeiros socos são casualmente evitados pelo assassino especialista, que reflete que o garoto é incrivelmente rápido e está mirando com precisão em seus pontos fracos. Deste ângulo, realmente parece que Kaido é um assassino de sua própria classe. No entanto, Sanju não é uma piada. Este homem quase o esfaqueia no rosto, fazendo com que nosso garoto mantenha sua distância. De seu breve encontro, Kaido aprendeu um pouco sobre o estilo de luta especializado de seu oponente. Sanju é um lutador que prioriza seu alcance para sua vantagem. O assassino está impressionado com as habilidades do garoto e decide ir para a ofensiva, lançando-se direto no ar. As mesas viraram e, embora ele tente um corte borboleta no início, o assassino rapidamente se reconecta em uma postura diferente em um esforço para sobrecarregar nosso garoto. Sanju está genuinamente satisfeito por encontrar seu oponente desviando como um especialista. Enquanto isso, nosso garoto está começando a perceber que está muito atrás quando se trata de força e velocidade. Há apenas uma maneira de derrotar um oponente como esse cara, e é escanear seu ambiente. Enquanto a lança de elite está indo pesado na ofensiva, ele pensa que finalmente conseguiu uma abertura para atacar. Mas para seu choque, quando acerta o golpe final, Kaido casualmente escorrega para fora de sua jaqueta antes de esfaquear seu pescoço com um golpe preciso. Surpreendentemente, a lança conseguiu evitar, bem a tempo, e retaliou com um golpe próprio. O corte acaba cortando Kaido, o sangue escorre e a percepção se instala de que ele está lidando com uma lança poderosa. Ele está percebendo suas próprias limitações por ter um físico mais fraco e não treinado. Enquanto a lança está bastante impressionada com a tentativa do garoto de prendê-lo. Ele fala sobre como os movimentos aperfeiçoados de Kaido mostram que ele é facilmente um profissional em combate. Exceto que a única coisa que lhe falta é pura intenção de matar. A única ordem que ele recebeu foi para assassinar um estudante do ensino médio, mas agora faz sentido para ele porque uma lança recebeu tal trabalho. Sanju revela que ele é uma ameaça às intenções da organização com Yuzuha, e é por isso que ele deve ser assassinado imediatamente. Graças à sua própria confissão, Kaido agora tem certeza de que a organização está conectada a tudo. Decidindo mudar seu modo de luta, o assassino decide ativar seu modo de combate, fazendo uma pose legal. Ele não vai segurar nada, prometendo mostrar o verdadeiro fragmento de sua intenção de matar. Sanju avança com sua forma de dança do dragão louca, que é essencialmente centenas de golpes de lâmina arremessados em nosso garoto. A lança se tornou irracional em sua busca, e literalmente esfolia uma árvore com facilidade. Enquanto isso, Kaido encontra um lugar seguro para se esconder, percebendo que está lidando com alguém muito além do nível de um assassino normal. O louco do caralho corta seu esconderijo, liberando um geyser de água. Tendo sofrido outro corte em seu corpo, Kaido percebe que está lidando com um usuário de classe S em cima de uma lança. Seus golpes intermináveis são tão incrivelmente difíceis de lidar que nem mesmo nosso garoto consegue sair ileso. Sanju fica furioso e acusa o estudante do ensino médio de ser um assassino também, perguntando-se se tudo bem se Yuzuha for morta como dano colateral. E bem, foi aí que esse homem errou, porque essa linha sozinha desencadeia a sequência de flashback traumático de Kaido.
exceto que desta vez o rosto de sua namorada é substituído pelo de seu amigo. Irritado, ele avança para enfrentar o assassino de frente, esmagando a lâmina para fora de sua mão, agarrando-a e, em seguida, cortando rapidamente um corte afiado em seu ombro. Tudo acontece tão rápido que nem mesmo uma lança especialista é capaz de perceber o que deu errado. Tudo o que ele consegue pensar é com que tipo de garoto monstruoso ele está lidando. Nosso garoto se recusa a experimentar a culpa e o sofrimento que sentiu da última vez, e é por isso que ele promete proteger Yuzurra com sua vida. A lança acha inútil resistir ao seu destino, já que vai morrer pela vontade de Deus. O cara tá todo quebrado e ainda quer lutar. Seus golpes infinitos são inúteis agora, porque Kaido está combinando cada ataque como um profissional experiente. Acusando o estudante do ensino médio de ser um covarde, Sanju se deixa totalmente vulnerável durante um de seus ataques. Lembrando do seu lugar, Kaido vai direto atrás dele, cortando dolorosamente sua coxa e menosprezando o assassino profissional por ser tão barulhento. Reduzido a tal estado, Sanju não pode deixar de questionar como esse cara ficou tão rápido de repente. Reutilizando as mesmas táticas da última vez, ele tenta dominar nosso garoto. Termina em desastre para ele, porque Kaido deixa um monte de cortes bem ao redor do seu braço esquerdo, revelando que não adianta mais, pois ele já leu todos os seus movimentos. Em seu próximo ataque, Kaido explode com velocidades incríveis, tornando-se um Beyblade e cortando todo o caminho até o corpo de Sanju. Com seu olhar assassino, ele decreta o fim da lança, que ainda está aqui questionando como alguém poderia dominar um trabalho de faca tão rápido e uma velocidade tão divina. A maneira como ele está lutando lembra da fúria de Gungnir, o assassino número 1 entre eles. Kaido brutalmente rasga o corpo desse cara até que ele fique jorrando uma poça de sangue. A luta termina com Sanju percebendo o quão superado ele estava desde o início. Enquanto ele está ofegante, a lança treme de medo, sentindo que não consegue nem mover um músculo porque os tendões de seus braços foram cortados. Mas nosso garoto é gentil o suficiente para deixar pelo menos uma perna para ele se virar. Quanto ao resto, a máquina de matar garante a ele que sua carreira como lança acabou e que ele não poderá mais matar ninguém. Impiedosamente, Kaido comenta que dessa forma, o assassino perderá a única parte de sua identidade que ele mais preza. É um destino pior que a morte, porque essas pessoas não conseguem nem se misturar na sociedade normal. Mas antes de deixar esse cara sozinho, o garoto declara suas duas perguntas, prometendo cortar dolorosamente sua outra perna se ele se recusar a responder. Para sua primeira pergunta, ele quer saber o nome do homem que emitiu a ordem, e por que especificamente eles estão mirando na garota. Rindo como um idiota, Sanju revela que não vai falar, mesmo que o torture e o mate, pois jurou lealdade ao seu único Deus, e que nunca trairá sua vontade. A menção de Deus confirma tudo para Kaido, mas infelizmente as sirenes começam a soar por toda parte. A imprudência de Sanju atraiu a polícia. Nessa breve janela, o cara consegue usar sua única perna para escapar. Ele recomenda que o garoto saia também antes que seja pego. Antes de partir, Sanju se pergunta se o garoto realmente quer ser um estudante normal do ensino médio. Essa pergunta o inunda de lembranças, porque Kaido se lembra de como todos ao seu redor pensavam que ele não poderia ter uma vida normal, simplesmente porque viveu sua vida como um assassino de sangue frio. Mesmo agora, enquanto está coberto de sangue, o pensamento persiste. Ele é realmente normal? Ele pode sequer ser considerado um estudante do ensino médio. Essa pergunta ainda não foi respondida, mas mudamos para a sede, onde Hashima fica sabendo da atualização de Sanju. Izumo relata que a lança foi efetivamente desmantelada a ponto de não poder mais continuar trabalhando. Akatsuki está aqui maravilhado com as habilidades de Kaido para derrubar um assassino especialista radiante de excitação. Izumo confirma que quem quer que fosse era um monstro, porque Sanju descreveu os movimentos do cara como semelhantes a Gungnir, um nome que chama a atenção entre todos eles. Até Akatsuki acha que é uma superestimação dizer isso. Para comparar esse cara ao usuário de facas mais forte que já existiu, Izumo entende sua frustração, especialmente quando o nome de Gungnir não é jogado por aí levianamente. Minami interrompe o confronto deles enquanto Akatsuki reclama sobre o significado e a especialidade de Tsugi. Independentemente disso, eles acham que este guarda-costas aleatório de Yuzurra provou ser consideravelmente poderoso. Não só ele interrompeu seus planos, mas também desmantelou um oponente de nível lança. Com este desenvolvimento, Hashima e os outros não podem mais esperar. Tudo isso deixa Hashima questionando o mistério por trás de Kaito Fujiwara. Falando do nosso garoto, ele volta para o seu quarto e se cura em segredo. Ele está tendo uma pequena crise de identidade, sabendo que ele deveria ser um estudante normal do ensino médio, em vez de um assassino como ele costumava ser. Infelizmente, ele tem que ajudar Yuzurra a escapar dos olhares da organização, e então ao fato de que eles vão mirar nele ainda mais agora que ele derrotou uma lança. Com um corpo como este, ele estará perdido, então Kaito pretende se esforçar e ficar forte novamente. Se ele tem que preservar esta vida pacífica, então ele tem que fazer tudo em seu caminho para garantir que ela permaneça segura.
Quanto à grande organização da vontade, Akatsuki se oferece e expressa grande interesse em enfrentar o homem misterioso como seu alvo. Eles estão surpresos, mas Izumo acha que é uma ótima ideia para uma ameaça deste nível. Afinal, se esse cara realmente se compara a alguém como Tsuji, uma lança comum não vai adiantar. Akira Sakatsuki está ainda mais feliz em usar sua posição para cuidar da ameaça. A propósito, esse cara não é brincadeira. Ele está em 9º lugar no geral, e é um dos maiores assassinos por aí. Depois que um dia se passa desde o sequestro de Yuzuha, os pais de Kaito e a garota dão a ele uma grande festa de boas-vindas para celebrar sua alta do hospital. Para mostrar seu amor, seu pai apresenta o omurice, que ele se esforçou muito para fazer, embora seja um pouco difícil de acreditar, porque o prato parece bem amaldiçoado. Depois disso, Yuzuha diz que também fez algo extra especial para ele, enquanto coloca um prato de ensopado de carne e de dar água na boca na frente dele. Com um sorriso orgulhoso, ela diz para ele atacar sua obra-prima enquanto está quente. E no momento em que atinge suas papilas gustativas, nosso garoto instantaneamente tem um flashback do passado, de quando ele estava saindo de casa e Mirai perguntou se ele voltaria tarde mais uma vez. No entanto, naquela época ele disse a ela que estaria em casa a tempo para o jantar, porque ele só precisava encontrar alguém e pegar uma coisa ou duas, sem dar nenhuma pista sobre seu trabalho real. Mirai ficou muito feliz em ouvir isso porque ela estava fazendo seu ensopado de carne favorito naquele dia, e isso deixou muito feliz. Então, ele disse a ela com olhos apaixonados que compartilharia algo importante com ela quando voltasse antes de partir. E ela se despediu dele com seu precioso sorriso e um Johnny sorridente em seus braços. Enquanto come o ensopado de carne, Kaito fica triste por nunca ter conseguido dizer a ela que estava desistindo de sua vida como assassino para ficar com ela. Yuzuha fica irritado ao ver sua decepção e pergunta se estava realmente tão ruim assim, mas nosso garoto de repente começa a devorar a comida dela como se fosse sua última refeição na Terra. Quase chorando, ele diz a ela que está delicioso. Yuzuha fica feliz em ouvir isso. E sua mãe diz a ele que tem muito mais de onde veio se ele tiver um grande apetite. Enquanto observa seu pai colocar a panela em chamas e Yuzuha sorrindo com o bolo e se divertindo, nosso herói é grato do fundo do coração por ter uma família tão amorosa. Mais tarde, ele acompanha Yuzuha até em casa, porque as coisas ficaram mais perigosas recentemente. Ele pergunta a ela se ela notou algo incomum acontecendo ao redor dela desde então, mas ela diz a ele que tem policiais por toda a sua casa, então ela deve estar segura no momento. Confuso, Kaito pergunta a ela por que seu mordomo não está com ela, e ela diz que pediu pessoalmente para ele ficar longe, porque ele é tão irritante que é impossível se divertir com ele por perto. De qualquer forma, ela o informa que se divertiu muito em sua casa, admitindo que faz muito tempo que ela não ria tanto de novo. Sua expressão rapidamente se torna séria enquanto ela confessa que tem se sentido bem para baixo desde que perdeu o pai. Ouvindo isso, nosso garoto fica completamente sem palavras. E Yuzuha percebe que ainda não contou a ele sobre isso, porque não queria piorar sua amnésia com tanto estresse. Ela diz que aconteceu há cerca de 2 meses, ao mesmo tempo que o acidente de carro que o colocou em coma. Kaito percebe que é por isso que ela estava tão emocionada por perder, Lu também naquela época, mas ela se manteve forte e nunca deixou seus sentimentos tristes aparecerem, encobrindo-os com sua personalidade alegre. Nosso garoto pede desculpas a ela por fazê-la se preocupar, mas Yuzuha diz a ele que não é grande coisa, e aponta que ele não mudou nada, surpreendendo-o. Então ela pensa que ele amadureceu um pouco, mas mesmo quando ele era um garotinho, ele tinha o hábito de ser imprudente e lutar contra crianças muito maiores do que ele sempre que eles intimidavam Yuzuha, mesmo sabendo que ele não poderia vencer. Assim, ele veio atrás dela quando ela foi sequestrada, mas ela não conseguiu ver seus movimentos incríveis porque estava vendada. Yuzuha fica desconfiada e pergunta a ele como exatamente ele a salvou. Nosso garoto desvia da bala dizendo que todos que o viram ficaram tão assustados, o que tecnicamente aconteceu depois que ele destruiu seus camaradas como um monstro, fazendo Yuzuha duvidar ainda mais. Ainda assim, ela pensa que não importa, desde que ele seja corajoso o suficiente para vir atrás dela em um aperto. Yuzuha confessa que estava morrendo de medo quando os gangsters estavam ameaçando ela e Kawai. Mas quando ela viu seu rosto brilhando mais do que o sol da manhã, ela ficou genuinamente feliz. Por isso, ela o agradece. E sendo esperto como ele é, nosso garoto diz a ela que ele a salvará não importa quantas vezes ela precise dele, deixando-a mais vermelha que um tomate maduro. Depois disso, a garota nervosa grita com ele para chegar perto e pega seu telefone para tirar uma selfie fofa com ele. Orgulhosa da boa foto, ela diz que vai tornar lá seu papel de parede para que ela se lembre do dia incrível, sem perceber que isso pode começar rumores estranhos na escola. No entanto, Yuzuha murmura que também a ajudará a seguir em frente. E vendo Kaito capaz de se preocupar com ela tão logo após seu acidente que mudou sua vida, ela se inspira para finalmente parar de se apegar à morte inesperada de seu pai. Nosso garoto sorri ao perceber que Yuzuha está lutando assim como ele,
e isso o motiva a proteger sua preciosa amiga de infância ainda mais. Naquele momento, ele fica chocado quando ela pega seu telefone e mostra a ele a foto de seu pai. Sua alma quase sai de seu corpo quando ele reconhece quem é o pai dela, e ele confirma se o homem realmente é o pai dela, ao que ela responde que sua amnésia deve ser séria, porque seu pai sempre foi tão gentil com ele. Com uma expressão séria, ela menciona que muitas pessoas ao seu redor falavam mal de seu pai, mas ele sempre foi legal com ela, e é por isso que ela o amava do fundo do coração. Olhando para a foto do pai de Yuzuha carregando-a nas costas, Kaito se lembra de ter visto o mesmo papel de parede antes, quando terminou sua missão final. Dói cada fibra de sua alma ao perceber que foi ele quem roubou o pai de Yuzuha dela. Vendo o quão triste ele está, Yuzuha pergunta a ele por que ele ficou tão quieto de repente, enquanto Kaito processa tudo, parado diante da filha do presidente do grupo Akagi, o homem que ele assassinou a sangue frio. Ele tenta racionalizar, pensando que Hayate foi quem puxou o gatilho e ele não teria aceitado a missão se soubesse que era o pai dela. Mas ele se sente culpado porque seguiu cegamente as palavras da grande vontade de que o presidente Akagi traiu a organização, então ele deve ser eliminado. Ele se sente ainda pior porque não sentiu nada naquela época, e agora ele colocou Yuzuha em perigo também, então ele considera contar a ela que ele já foi um agente da organização que ordenou a morte de seu pai. Ele range os dentes em profunda frustração, ainda incapaz de tomar uma decisão final. No dia seguinte na escola, ele se senta silenciosamente em sua mesa, enquanto todas as garotas da classe conversam alto sobre o novo aluno transferido que está chegando, esperando que seja um cara gato. No final, nosso garoto decide não contar a Yuzuha porque a organização não vai parar de ir atrás dele só porque ele tirou uma única lança de ação. Então sua única escolha real é continuar protegendo-o a todo custo. Naquele momento, o professor anuncia que um novo aluno transferido chegou, e quando o garoto pede permissão para entrar, nosso herói instantaneamente reconhece sua voz, olhando incrédulo. Ao olhar para o garoto de cabelo rosa e alegre, ele se pergunta o que uma das lanças divinas estaria fazendo em sua escola. Lembrando do último psicopata que o perseguiu, sua suspeita se confirma de que a Grande Vontade enviou este como uma resposta direta à sua interferência no sequestro de Yuzuha. De repente, o garoto se vira para o nosso herói e perfura sua própria alma com um olhar frio e impassível, declarando abertamente quem é seu alvo pretendido. Não há dúvida alguma de que o pirralho de cabelo rosa é Akatsuki, uma das 12 lanças divinas da organização, codinome Bidente. Algum tempo depois, durante a aula de educação física, a multidão enlouquece pelo novo aluno transferido, enquanto ele casualmente consegue marcar mais uma cesta. As garotas estão completamente apaixonadas pelo garoto de cabelo rosa, enquanto seu companheiro de equipe está genuinamente surpreso que ele consiga pular tão alto apesar de sua baixa estatura. Makoto disfarça dizendo que foi um ótimo passe e motiva sua equipe a fazer outra cesta, enquanto o time adversário fica irritado porque o aluno transferido já é estupidamente popular com as garotas. Enquanto isso, Kaito não baixa a guarda de forma alguma, pois acha estranho que a lança ainda não tenha feito um único movimento e se pergunta o que diabos ele está planejando. Veja bem, as lanças são um grupo de elite dos 100 melhores assassinos, cada um com um número atribuído, e dentre eles, os 12 melhores são conhecidos como as lanças lendárias, que são comandadas por seu líder supremo, Oden. Cada um desses assassinos insanamente poderosos tem habilidades extraordinárias que rivalizam com 1000 homens. Quando se trata de assassinatos, essas pessoas podem facilmente atropelar o exército de uma nação inteira. Esses guerreiros de elite só são mobilizados para as missões mais críticas, o que leva Kaito à conclusão de que isso só pode significar que eles estão determinados a atacar Yuzuha. Kaito olha para baixo com tristeza enquanto as dolorosas lembranças de sua última missão o atingem, e ele imagina que os assassinos devem estar atrás do tesouro secreto que o presidente supostamente roubou deles. Continua a incomodar. Luke, se Akatsuki decidir agir nesta escola, ele realmente pode proteger a vida de todos aqui, incluindo sua amiga de infância, com seu corpo atual de estudante do ensino médio. Algum tempo depois, todos retornam à sala de aula, mas os alunos ainda não param de idolatrar Makoto e continuam implorando para que ele se junte a eles para um karaokê. Ele é um sucesso instantâneo com as garotas, que começam a se apaixonar por ele ainda mais quando ele revela que praticou um pouco de basquete nos Estados Unidos. Enquanto isso, nosso herói observa a situação à distância e percebe que Akatsuki não vai fazer seu movimento hoje, e ele anota mentalmente para ficar em alerta máximo amanhã. Justamente então, ele ouve Yuzuha chamá-lo e perguntar se ele pode ir a algum lugar com ela depois da escola. Nosso garoto rejeita instantaneamente a oferta dela sem nem mesmo ouvi-la, insistindo que ela deveria ir direto para casa naquele dia. No entanto, do nada, uma mão repousa em seu ombro e Makoto aparece por trás para cumprimentar a garota alegremente pelo nome, o que instantaneamente aciona todos os tipos de sinais de alerta para Kaido de que ele está seriamente atrás de Yuzuha.
Makoto se apresenta, mas Yuzuha aponta que ele já é bastante famoso como o novo Karagato em toda a escola, e ela pergunta como ele sabe o nome dela, já que eles nunca se encontraram de verdade. O alegre aluno transferido diz a ela com um sorriso despreocupado que ela é a garota do ensino médio que herdou a fortuna do grupo Akagi, o que a pega completamente de surpresa. Ela de repente fica um pouco deprimida enquanto Makoto continua, dizendo que seu pai é grato ao presidente. Então ele foi instruído a cuidar dela, mas quando ele tenta convidá-la para algum lugar, nosso garoto de repente interrompe e inventa uma desculpa de que machucou o dedo durante o treino e realmente precisa ir à enfermaria. Nosso garoto lança a ele um olhar frio e mortal, o que o convence a entrar na brincadeira, e os dois garotos se separam de Yuzuha. Ela olha para trás com um sorriso e agradece a Kaido por proteger, lá de esquisitos mais uma vez. Alguns momentos depois, enquanto os dois estão no terraço, Makoto admira a vista e fala sobre como é maravilhoso o auge da juventude de um estudante do ensino médio. Ele então olha para Kaido e pergunta brincando se ele o trouxe aqui para confessar seu amor ou algo assim, mas nosso garoto continua a ignorá-lo. Makoto simplesmente ri e continua dizendo que Yuzuha é honestamente muito fofa de perto, mas diz que não consegue acreditar que ela é a filha do presidente. Kaido vai direto ao ponto e exige saber qual é o seu objetivo ao vir para cá, perguntando-se se é vingança pelo cara de cabelo roxo. O aluno transferido parece tão despreocupado como sempre e pergunta casualmente se ele é realmente quem eliminou Sanjou. Ele começa a analisar seu físico e acha surpreendente que ele tenha conseguido vencer Sanjou com apenas alguns ferimentos leves. Mas nosso herói repete sua pergunta novamente, ficando visivelmente mais irritado a cada segundo. O assassino finalmente abandona seu ato de inocente e admite que quer colocar as mãos no tesouro secreto que Yuzuha herdou de seu pai, o que confirma totalmente as suspeitas do nosso garoto. Akatsuki continua dizendo que eles nem sabem o que realmente é e só querem informações por enquanto. Ele oferece ao nosso herói a chance de se juntar à organização deles, já que ele é mais forte do que alguns de seus assassinos. O garoto acrescenta que ele só tem como alvo os caras maus, ganham um bom dinheiro e Yuzuha pode até dar a localização do tesouro secreto para ele, já que ele é próximo dela. Akatsuki dá a ele um sorriso desagradável e avisa Kaido que é uma oferta muito boa, já que tanto ele quanto a garota podem realmente conseguir sobreviver depois de encontrar a organização dessa forma. Ele então caminha até a beira do telhado e estende a mão, avisando Kaido que se ele resistir, crianças inocentes vão se machucar. Nosso herói se recusa a deixar isso passar, e imediatamente avança em direção ao assassino, enquanto lança uma enxurrada de ataques rápidos. Makoto consegue desviar de cada um com facilidade e elogia Kaido dizendo que ele pode rivalizar com um profissional com seus movimentos rápidos. Justamente então, nosso herói consegue agarrar seu braço enquanto revela que sabia que o assassino tentaria usar bombas. O pequeno cubo é seu item de assassino único, com o qual ele combina explosivos e artes marciais, que são bem conhecidos na organização como método padrão de Biden para aniquilar seus alvos. A menção de seu codinome pega o assassino completamente de surpresa, enquanto ele salta para trás e grita que Kaido tem conhecimento demais para uma pessoa comum. Makoto então segura mais 6 bombas em suas mãos, enquanto sorri como um lunático, e afirma que está prestes a aumentar os níveis. Com determinação em seus olhos, ele pula ao redor do telhado e tenta pegar as bombas. Ele consegue pegar as 3 primeiras e rapidamente corre em direção ao resto. Nosso garoto então faz parkour sobre a parede e usa os pés para pegar as outras 3. Makoto observa toda a cena se desenrolar e afirma que não há absolutamente nada de normal em Kaido, mas então joga outra bomba do nada em direção ao chão abaixo. Kaido tenta desesperadamente alcançar, lá enquanto o assassino zomba dele dizendo que ele não pode proteger todo o corpo de Sente assim. Nosso herói não consegue pegar o cubo enquanto ele cai no campo abaixo, enquanto o lunático nas costas estala os dedos e detona a bomba. Kaido protege seu rosto da explosão, enquanto os alunos abaixo começam a entrar em pânico com a explosão repentina e se afastam da área. Makoto o tranquiliza, dizendo que ajustou a bomba para explodir antes de atingir o chão para que ninguém se machucasse, chamando isso de um pequeno bônus por ter conseguido pegar 6 bombas. Kaido está prestes a explodir de raiva, mas Makoto o interrompe e mostra ainda mais bombas, perguntando quem ele realmente é e se ele se juntará às suas fileiras. Depois de pensar um pouco, o nosso garoto responde que é apenas um estudante normal do ensino médio e que jamais se juntaria a ele. Makoto parece genuinamente desapontado com a resposta, e acha que Kaido não se convencerá a menos que algumas pessoas morram, mas o nosso garoto simplesmente solta um nome em resposta: Gungnir. A menção desse nome faz o assassino se virar com um olhar selvagem nos olhos, enquanto Kaido afirma calmamente que já foi conhecido como Gungnir. Enquanto os alto-falantes da escola anunciam uma evacuação, Makoto olha furiosamente para o nosso garoto e fica irritado por ele sequer ter dito o nome de Gungnir. Mas nesse momento, ele revela que estava apenas ganhando tempo, e antes que Makoto possa processar, funcionários da escola chegam ao telhado para verificar se restou algum aluno para trás.
O Punk de cabelo rosa dá a ele 3 dias para decidir se vai se juntar a eles ou não, e avisa que ele vai se arrepender se recusar. Depois disso, os alunos são liberados da escola mais cedo por causa da explosão, e há uma conversa constante de que ninguém se machucou com a grande explosão. E Uzurra pergunta a Kaido por que ele não está indo para casa. Kaido explica que tem algo importante para fazer primeiro e quer que ela fique em casa, já que a explosão pode ser outro ataque direcionado a ela. Nesse momento, Kawai grita com paixão que as medidas de segurança foram aumentadas e que ele começou a aprender artes marciais para proteger Uzurra, mas seu entusiasmo exagerado só a deixa irritada. Uzurra pede a Kaido para mandar uma mensagem se algo acontecer, e ele concorda, mas assim que ela vai embora, ele se vira para encarar Makoto como se quisesse que ele soubesse que ele não está enganando ninguém. Enquanto isso, enquanto Makoto observa o nosso garoto, ele tem certeza de que Tsugi não deixaria ninguém desonrar o nome de Gungnir. Mais tarde, no trem local, o nosso garoto espera ter conseguido desviar a atenção de Akatsuki de Uzurra para si mesmo. Lembrando que, embora Akatsuki seja o mais jovem das lanças divinas, suas habilidades não são brincadeira. Cerrando o punho, ele pensa em como se acostumou com seu novo corpo, mas ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder enfrentar uma lança divina em combate. Esse pensamento faz se preocupar que ele possa perder se eles se enfrentarem depois de 3 dias, mas isso não abala sua determinação de proteger Uzurra, mesmo que isso signifique assassinar o Punk de cabelo rosa. Nesse momento, o nosso garoto desce na estação de Shibuya e segue para o lugar onde foi morto pela primeira vez. Ele salta para a varanda enquanto questiona por que ele sequer veio aqui, já que Marai não estaria esperando por ele. Quando a porta se abre de repente, ele se pergunta se poderia ser uma armadilha armada pela organização, mas apesar disso, ele entra no apartamento apenas para ver a cena do crime limpa, enquanto o resto do lugar ainda parece o mesmo. Nesse momento, ele ouve um barulho e assume sua postura de luta, esperando um assassino, apenas para se surpreender quando seu cachorro John está lá abanando o rabo. John late animadamente enquanto o bom garoto corre para ele, e o nosso herói percebe o frisbee preso em sua boca. A cena o leva de volta aos dias em que ele e Marai iam ao parque, e brincavam de buscar com John, e seus olhos ficam marejados ao perceber que o cachorro ainda se lembra dele. Nesse momento, algo chama a atenção dele, e ele vê uma foto dele, Marai e John juntos na praia. Isso faz lembrar da época em que eles estavam em uma viagem, quando ela lhe disse que, embora nunca entendesse a natureza de seu trabalho, Marai sempre quis que ele fosse feliz. Ele responde que está satisfeito com sua vida, e morrerá protegendo-a. Mas Marai simplesmente diz que um homem morto não pode ser feliz, e ela quer que ele tente viver pela primeira vez. Agora, chorando como uma viúva, o nosso herói lamenta que nunca pôde fazer, lá feliz, e que ela agora existe apenas em suas memórias. Depois disso, ele volta para casa e diz à sua família que um casal teve que abandonar seu cachorro devido a circunstâncias difíceis. Então ele o trouxe para casa e se pergunta se eles poderiam ficar com ele. Antes que ele possa barganhar mais, Taro concorda imediatamente em adotar o cachorro, e Kyoko sugere que eles se revezem para passear com ele. Quando eles perguntam o nome do cachorro, ele explica que o último dono o chamava de John. Mais tarde, ele manda uma mensagem para Uzurra, para perguntar se algo aconteceu, e ela diz que as coisas estão meio chatas. Ela menciona ter ouvido falar sobre seu novo cachorro, e pergunta se pode vir acariciá-lo, mas ele diz para ela não vir agora, sorrindo para o telefone porque sabe o que deve fazer. Depois disso, ele liga para Akatsuki, que pergunta zombeteiramente se ele mudou de ideia, já que os 3 dias ainda não acabaram. Mas o nosso garoto diz que ele cansou de brincar, e está pronto para dar uma surra em Akatsuki no telhado da escola antes do amanhecer, prometendo acabar com isso de uma vez por todas, porque ele é Gungnir. Depois de ouvir o nome Gungnir, Akatsuki fica tão furioso que esmaga o telefone em sua mão. Em sua mente, alguém como Kaito nunca poderia se comparar a Lord Tsuji, que era a própria definição de um assassino perfeito. No entanto, apesar disso, Kaito ainda ousa reivindicar o nome Gungnir bem na frente dele. 3 anos antes, no Oriente Médio, os dois estavam em uma missão perigosa juntos. Em um ponto, Akatsuki cometeu um erro crítico que o deixou completamente cercado por inimigos. Seu braço esquerdo foi explodido, e estava claro que ele estava prestes a morrer. No momento em que ele se preparava para o fim, Tsuji apareceu de repente e abateu todos os inimigos em um piscar de olhos. Akatsuki o agradeceu, dizendo que só conseguiu chegar tão longe por causa de sua explosão, e o exortou a voltar vivo, prometendo cuidar da missão a partir dali. Na manhã seguinte, os dois se encontram no telhado. Akatsuki pergunta casualmente a Kaito o que ele está pensando, vindo aqui para lutar enquanto veste um uniforme escolar. Kaito responde que planeja derrotar Lu primeiro e depois assistir às suas aulas depois. Rindo, Akatsuki diz a ele que ambos tiveram exatamente a mesma ideia e acrescenta que desde ontem ele tem pensado em como os movimentos de Kaito eram quase os mesmos de Gungnir. Os movimentos que ele uma vez quis que fossem como ele, mas agora que Kaito fez sentir a presença de Gungnir em primeira mão, ele nunca o perdoará por isso, pelo menos não até que ele o exploda em pequenos pedaços de carne assada. Com um sorriso presunçoso,
Akatsuki diz que quer compartilhar um pequeno segredo antes de começarem a lutar. Ele revela que plantou bombas em algum lugar da escola, e como seu braço protético esquerdo está diretamente conectado ao seu cérebro, ele pode detoná-las instantaneamente com apenas um movimento de seus dedos. Se Kaito perder para ele, então muitas pessoas morrerão. E a única maneira de impedir o derramamento de sangue é cortando a conexão entre seu braço e seu cérebro. Isso deixa apenas duas opções: cortar seu braço ou destruir seu cérebro. No entanto, Kaito aponta calmamente que existe uma terceira opção. As bombas também podem ser desarmadas se Akatsuki for nocauteado. Ao ouvir isso, Akatsuki fica genuinamente surpreso, e Kaito explica que já lhe disse que conhece Akatsuki. Enquanto Kaito se prepara para lutar, ele diz que não veio para matá-lo, e só veio para detê-lo. Com um sorriso confiante, Kaito pergunta se Akatsuki realmente acredita que pode fazer isso. Então, sem aviso, ele avança rapidamente e desencadeia um ataque. Akatsuki consegue desviar, mas o nosso rapaz nota que a sua única vantagem reside em conhecer as táticas e a personalidade de Akatsuki, porque o desempenho físico deste corpo não se compara ao seu. Akatsuki lança várias bombas para o ar, e quando detonam, as explosões visam destruir os olhos e os ouvidos do seu alvo. Ele continua com um gancho de esquerda. No entanto, como Kaito já sabe tudo sobre esta tática, ele desvia rapidamente e avança para acertar um soco no peito de Akatsuki. No ar, Akatsuki muda o seu corpo e evita o golpe. Então ele contra-ataca com um soco sólido, enviando Kaito a voar pelo ar. Enquanto Kaito se recompõe, Akatsuki diz que voar para trás para suavizar o impacto foi a decisão certa, porque um golpe direto do seu braço protético teria obliterado o braço de Kaito completamente. Com um sorriso ameaçador, Akatsuki avisa que se Kaito for realmente Gungnir, então isto está longe do limite do que ele pode fazer. O soco já rachou as costelas de Kaito, e ele percebe que lanças divinas não são o tipo de inimigo que se pode derrotar simplesmente conhecendo as suas técnicas. Kaito pensa consigo mesmo que, como assassino, uma vida pacífica nunca foi para ele. No entanto, se ele ainda está vivo, deve haver uma razão para isso. Não importa quem ele enfrente, ele vencerá sem matar ninguém. Ele sobreviverá por causa de todos que se importam com ele. Com determinação feroz, ele desfere o seu soco mais forte até agora, e os dois trocam golpes rápidos, mas Kaito de repente sente uma dor aguda na cabeça. Akatsuki aproveita o momento, desencadeando uma saraivada de golpes. Kaito tenta evitá-los, mas não consegue evitar todos. Ele diz a si mesmo que precisa se concentrar mais em ler os movimentos do seu oponente. Akatsuki acerta um chute pesado, enviando Kaito a derrapar para trás. Com a distância entre eles aumentada, Akatsuki atira outra bomba e a detona. Uma enorme explosão irrompe e ele corre para o golpe final, mas como Kaito conhece todos os seus movimentos, ele já está preparado. Akatsuki desfere um soco com toda a força, mas Kaito bloqueia, dizendo-lhe que pode sentir a sua raiva e intenção de matar, e algo assim não quebrará a sua vontade. Ele absorverá toda a raiva de Akatsuki e a engolirá por completo. Akatsuki sente que algo está errado e salta para trás. Enquanto isso, Kaito segura a cabeça enquanto seus sentidos se tornam tão aguçados que ele consegue detectar não só os objetos físicos ao seu redor, mas também a consciência do assassino. Akatsuki é pego de surpresa pela mudança repentina de atitude e se pergunta o que exatamente acabou de acontecer. Ele pensa que lançou o último ataque do ponto cego de Kaito, e se pergunta como diabos o garoto da escola conseguiu bloquear algo, assim como se já soubesse exatamente de onde viria. Ele pega mais alguns dos cubos de bomba e afirma que as coisas estão a começar a ficar mais interessantes. Ele se inclina com um olhar sério e diz que não sabe o que Kaito está a pensar, mas promete romper as suas defesas com o próximo movimento. O nosso rapaz assume uma posição defensiva e percebe que Akatsuki está na ofensiva mais uma vez. O assassino de cabelo rosa deixa cair uma das bombas atrás dele e usa a explosão para enviar o outro cubo de bomba a voar a toda velocidade em direção a Kaito. Uma enorme explosão ocorre. Mas o nosso rapaz consegue desviar, tornando-se Jin-Woo e dando um passo para o lado no último segundo, o que faz com que o item exploda mesmo atrás dele. Akatsuki chama-o de impressionante por conseguir desviar do seu ataque especial, mas ele pensa que se o nosso herói pudesse ser assassinado tão facilmente, então não faria sentido enviar uma lança de elite como ele. Mas o nosso rapaz simplesmente ignora-o e se prepara para receber o que o rapaz de cabelo rosa puder atirar nele. De volta à sua casa, John acorda da explosão e a mãe de Kaito também, que se pergunta de onde está vindo o som. Ela se pergunta se podem ser fogos de artifício. Enquanto isso, de volta ao telhado, os dois ainda estão a lutar com toda a força um contra o outro, ainda se defendendo com os punhos. Kaito pensa que, embora seja impossível ver as mãos de Akatsuki, o nosso rapaz ainda consegue prever todos os movimentos porque conhece todos os seus padrões. Akatsuki fica tenso enquanto prepara o seu próximo movimento,
mas o nosso rapaz prevê habilmente que ele está prestes a atirar 4 bombas que devem detonar 2 metros à sua frente. Assim que o assassino está prestes a ativá-las, Kaito chuta-as todas em várias direções para espalhá-las, o que cobre todo o telhado em explosões poderosas. Kaito consegue manter-se de pé enquanto protege o rosto das intensas explosões. Mas então, ele prevê o próximo movimento do assassino e desvia de um soco vindo da esquerda. O nosso herói retribui o ataque com alguns golpes rápidos seus, o que força Akatsuki a entrar na defensiva enquanto ele começa a perceber que algo definitivamente está errado com isto. Ele se pergunta o que diabos está a acontecer, já que ele nem sequer consegue acertar um único golpe. O assassino pensa que os olhos e ouvidos de Kaito já deveriam estar fora de ação há muito tempo graças às bombas, sem mencionar o calor escaldante que deveria tornar quase impossível respirar. No entanto, o olhar nos olhos do nosso rapaz faz Akatsuki sentir como se ele pudesse ver através de todos os seus movimentos, o que o faz recordar a memória do seu amado Gungnir. Ele se lembra de quando Kaito disse que era Gungnir, mas isso o enfurece, e ele grita com o nosso herói para não se meter com ele. Ele exige saber se o estudante do ensino médio é realmente seu Tsuji, e se for verdade, por que diabos ele apareceu agora, de todos os momentos? Por outro lado, Kaito mal se aguenta enquanto luta para recuperar o fôlego, mas ainda consegue manter os punhos erguidos. Ele percebe que mesmo que consiga ler os movimentos do assassino, o garoto ainda é rápido demais, e ele não consegue acompanhar por muito mais tempo nesse corpo destreinado. Ele pula na borda e decide finalmente parar de fugir. Ao mesmo tempo, Akatsuki pensa que não há para onde o cara escapar. Ele pega um punhado de bombas e pensa que não importa se seus movimentos podem ser previstos, e o desafia a desviar do ataque enquanto lança os cubos de bomba em direção ao nosso herói. Nosso herói se concentra naquele exato momento e corre para a frente usando cada grama de força em seu corpo, enquanto jura para si mesmo que nunca mais fará ninguém infeliz. Akatsuki ativa a bomba e ilumina todo o telhado como sol, mas Kaito continua avançando, mesmo que não consiga mais enxergar. Ele sente o assassino na frente dele e parte para o ataque, mas Akatsuki consegue desviar e usa o cubo de bomba em sua mão de metal, enquanto lança um soco inglês direto na cabeça do nosso garoto. No entanto, Kaito lê como um livro, bloqueando o soco com o cotovelo, o que o pega completamente desprevenido, e segue o bloqueio com uma cotovelada devastadora direto no rosto. Mas ele não para por aí. Ele grita o nome de Akatsuki e continua com um soco selvagem no corpo, depois o finaliza com um chute direto no estômago. O golpe estilhaça seu braço de metal e lança o assassino para fora da borda do telhado, e ele cai inconsciente enquanto seu corpo se aproxima do concreto duro e hostil abaixo. A cena então muda para um flashback onde o jovem assassino diz a Gungnir para esquecer, Lo e sair do perigo, mas nosso herói diz a ele que não quer que nenhum único de seus amigos morra. Gungnir imagina que esse tipo de mentalidade não combina com o assassino, mas é exatamente por isso que ele fez a escolha. Não importa quão grande seja o oponente, ele vai perseguir seu próprio senso de justiça. Akatsuki finalmente acorda e pergunta a Kaito por que ele o salvou, e ele responde que sua única prioridade era desarmar a bomba. E ele nunca pensou em matar, Lu em primeiro lugar. O assassino sorri e diz a ele que ele não pode vencer toda a organização sozinho. Mas Kaito permanece firme de que o fará, não importa o que aconteça, porque esse é o único senso de justiça que ele pode ter como um ex-assassino. As palavras e o olhar familiares pegam Akatsuki de surpresa, lembrando-o de Gungnir, enquanto Kaito afirma que, não importa se há grande vontade ou Odin, ele promete derrotá-los a todos. Essa declaração faz Akatsuki cair na gargalhada. Ele repete as palavras de Kaito, e o chama de insano por sequer pensar em tal coisa. Para a surpresa de Kaito, o assassino acredita que ele realmente é Tsugi no Cap. O garoto sorri e diz que apenas alguém insano como Tsugi poderia dizer algo tão selvagem como aquilo, enquanto o nosso herói apenas olha para ele surpreso. O garoto de cabelo rosa então chega ao ponto principal e pergunta por que ele parece um palito de dente quando deveria estar a 2 metros de profundidade no subsolo. Kaito responde que ele também tinha certeza de que havia morrido naquela época, mas quando acordou estava de repente no corpo de Kaito. Ele aponta para seu cérebro e diz que por enquanto é tudo o que resta de Tsuji, o que faz Akatsuki se sentar genuinamente surpreso. Nosso herói continua dizendo que quem deu a ordem para o ataque só pode ser Odin, o que drena completamente a cor do rosto de Akatsuki. Kaito então diz a ele que ele definitivamente precisa ficar mais forte e pergunta a Akatsuki se ele lhe dará sua ajuda, o que faz o assassino ter um flashback daquela cena novamente. Akatsuki ri mais uma vez e diz para ele parar de brincar. Ele pega seu braço de metal e diz que não pode matá-lo, não importa quem o ordene agora que ele sabe com certeza que Kaito é Tsuji. Nosso herói pergunta se ele está voltando para a organização, mas o assassino nega diretamente e diz que voltar depois de tal derrota é impossível. Ele então pergunta ao garoto o que ele planeja fazer agora, e Akatsuki fica sério, dizendo que decidirá depois de ter investigado tudo por um tempo, já que ele ainda acha impossível acreditar que Odin teria como alvo Tsuji.
Ele diz ao nosso herói para ir também, já que a polícia provavelmente está a caminho, e brinca que a escola provavelmente estará fechada por um bom tempo. Nosso herói o observa ir embora e começa a chamá-lo, mas de repente ele desaba no chão. Ele se pergunta o que diabos acabou de acontecer, enquanto sente sua mente escorregar. Enquanto isso, alguns assassinos desconhecidos entram na cena e prosseguem para recuperar Gungnir conforme planejado. Uma voz começa a chamar nosso herói, dizendo para ele acordar logo, e ele se pergunta de onde a voz está vindo. Seus olhos finalmente se abrem enquanto ele olha ao redor, se perguntando onde ele está, e ele percebe que está de volta em seu corpo original. A voz então diz novamente que ele finalmente acordou, e diz a ele que eles são ambos parte um do outro agora. Kaito flutua lentamente em direção a ele, o que faz os olhos de Tsuji se arregalarem em surpresa. Kaito o chama novamente e diz para ele proteger Yuzuha com esse poder, mas Tsuji se recusa a soltar enquanto grita pelo garoto e estende a mão para ele. Naquele momento, ele acorda encharcado de suor frio e é recebido por um rosto canino amigável. Enquanto está deitado no chão, ele se pergunta onde ele está agora. Enquanto isso, lá embaixo os pais estão assistindo ao noticiário que relata outra explosão na escola. Ambos estão extremamente preocupados com a explosão da bomba, e Kyoko pergunta se eles deveriam levar Kaito ao hospital enquanto lê suas mensagens, que dizem que ele chegou em casa mais cedo e foi dormir porque se sentia tonto. O pai pergunta se ela está se preocupando demais e diz que Kaito provavelmente está apenas exausto de tudo o que aconteceu e garante a ela que o filho deles ficará bem assim que descansar um pouco. Enquanto isso, Kaito olha para o teto enquanto pensa que sua cabeça ainda está confusa e percebe que dormiu por meio-dia. Ele se lembra de ter ficado tonto no telhado e, em seguida, acordado no quarto com os ferimentos já tratados. Ele recorda que Akatsuki finalmente acreditou que ele é Tsugi, mas se pergunta se demonstrou força suficiente nesse corpo fraco para realmente convencê-lo. Aquela sensação incrível de antes era como se as emoções de Akatsuki estivessem fluindo para ele, e sem isso, havia uma grande chance de ele ter morrido. Ele ainda se pergunta o que aconteceu com seu corpo, mas então seu telefone toca. Quando vê que é Yuzuha, ele atende rapidamente e grita para perguntar se ela está bem, o que a surpreende. Ela imediatamente inverte a pergunta, já que ele ignorou todas as mensagens dela desde a manhã. Ele se desculpa e diz que estava dormindo até agora, e que está feliz por ela estar segura. Ela então conta sobre a explosão na escola que destruiu o telhado, e que as aulas agora estão canceladas por uma semana, o que ele finge não saber. Ela percebe que algo está errado e pergunta a Kaito se ele está envolvido nisso de novo, o que o faz suar frio. Ela então começa a repreendê-lo e diz que ele está sempre se metendo em problemas. E até pergunta se, em vez de ficar doente, ele realmente se machucou na explosão da escola. Kaito se senta e pensa que essa garota é esperta como sempre. Ele devolve a pergunta e pergunta se ela também esteve em perigo, e então diz para ela não se preocupar mais porque ele decidiu que não importa o que aconteça, ele a protegerá. Yuzuha fica mais vermelha que um tomate e exige saber o que aconteceu com ele, e diz para ele não distrair, lá com um papo de herói legal. Ela continua falando enquanto a mãe de Kaito atende a campainha lá embaixo, mas não encontra ninguém, e em vez disso vê um pacote no chão. Logo depois, alguém bate na porta de Kaito e sua mãe pergunta se ele está acordado e diz que é um pacote para ele que ela deixa no corredor. Kaito acha suspeito, já que não pediu nada, e sua mãe diz para ele jantar se estiver se sentindo bem, enquanto Yuzuha percebe que está tarde e se despede. Kaito pega a caixa e a pesa na mão, pois não sente nenhuma armadilha, mas quando a abre, seus olhos se arregalam em choque ao ver sua faca de assassino original junto com um cartão. Ele se pergunta quem poderia ter enviado isso para sua casa. Quando pega o cartão, vê um conjunto de coordenadas e diz a si mesmo que deve encontrar o remetente, não importa o que aconteça. Nosso herói vagueia por Shinjuku, seguindo as coordenadas de localização escritas na nota que veio com sua faca, e percebe que, embora o lugar seja perto da estação, o fluxo de pedestres diminui drasticamente. Isso faz se perguntar se o remetente da nota pode estar se escondendo em algum lugar como este, e ele questiona se poderia ser a pessoa que transplantou seu cérebro, teorizando que deve ser Kaito. Eventualmente, ele chega a um complexo de apartamentos, e imediatamente sente que seria o esconderijo perfeito. Ele entra no saguão, mas depois de encontrá-lo vazio, ele segue em frente. Ele finalmente se depara com uma entrada para um nível inferior e rapidamente suspeita que seja uma armadilha da pessoa que enviou a faca. Quando finalmente chega à área de estacionamento do subsolo, ele abre a porta e caminha para frente, se perguntando por que foi chamado para este lugar quando de repente mal consegue desviar de um ataque surpresa. Ao ver uma flecha atrás dele, ele vê a pessoa segurando a besta se revelar ao lado de uma cúmplice, e ela comenta que desviar da flecha não poderia ter sido um golpe de sorte, já que o verdadeiro Gungnir seria capaz até de desviar de balas. Kaito então comenta que o cérebro do nosso cara parece estar funcionando muito bem, e nosso cara, que não os reconhece, pergunta se foram eles que o chamaram ali, mas o portador da besta diz que ele não é digno de obter respostas e carrega outra flecha.
Ele atira dizendo que o herói deve provar seu valor derrotando-os. Nosso garoto desvia no último segundo e vislumbra um par de olhos brilhantes olhando para eles por trás. A garota balança o cotovelo, mas ele sai do alcance bem a tempo, fazendo com que ela atinja o pilar. Enquanto isso, ele rapidamente avalia que a dupla tem a capacidade de uma lança de nível médio, e quando ela lança outro ataque, ele desvia seus socos enquanto percebe que eles estão usando uma antiga tática da organização, de criar uma abertura usando uma besta e terminando com um combate corpo a corpo. Naquele momento, o outro cara balança um gancho por trás, mas nosso garoto gira e se move para um ataque duplo, acertando um uppercut no estômago da garota e um chute giratório no queixo do homem. O impacto faz a garota voar, enquanto o homem cambaleia para trás, se perguntando que tipo de força o atingiu antes de se lançar para frente para tentar novamente. Nosso cara vê os movimentos chegando de longe, assim como na última luta, e prevê que o oponente abrirá com um combo de 4 golpes, começando com um corte esquerdo para baixo. Então, antes mesmo de começar, ele percebe que não precisa desviar, então bloqueia o primeiro golpe e crava um jab em seu peito. À medida que a luta continua, suas habilidades de consciência espacial, velocidade de reação e previsão de ação aceleram dramaticamente, e ele domina completamente os dois assassinos. A mulher rapidamente percebe que eles não foram derrotados por uma criança, mas pelo assassino mais forte entre eles, conhecido como Gungnir. Naquele momento, o Homem da Besta ri e elogia que o herói não é ruim, mas diz que terminou de brincar e enfia a mão no bolso antes que sua parceira grite para ele parar porque vai contra as ordens deles. Mas ele grita de volta que não pode terminar depois de ser humilhado assim. De repente, uma terceira voz diz para ele parar, e uma figura familiar entra em cena, cumprimentando o nosso garoto Tsugi e comentando que seu transplante de cérebro foi um sucesso. Nosso cara o reconhece instantaneamente como médico da organização Kyosu Kikuji e o acusa de estar por trás de todo o transplante de cérebro e o liga à organização. Mas o médico diz para ele se acalmar, explicando que, embora tenha sido ele quem o chamou ali, não foi ele quem realizou a cirurgia cerebral. Ele acrescenta que também deixou a organização grande vontade e promete contar tudo o que aconteceu no dia em que ele morreu. Completamente confuso, nosso garoto se vira para Kyosuke Kuji e pergunta quem ele é. Kyosuke Kuji responde que explicará tudo e diz a Kaito que havia uma ordem para matá-lo, e quem executou foi ninguém menos que seu parceiro, Hayachi. Ao mencionar esse nome, a expressão do nosso herói muda rapidamente para raiva. Em seguida, Kyosuke Kuji explica que a ordem era altamente confidencial, conhecida apenas por alguns poucos, e ele era um deles. Ele diz que vazou todas as informações que permitiram que o cérebro de Kaito fosse recuperado antes de ser escondido da organização. Ouvindo isso, Kaito pergunta se isso significa que Kyosuke Kuji traiu a organização e então exige saber sobre os outros dois. Kyosuke Kuji responde que eles são membros da Agrus, uma unidade especial que opera sob o comando direto do governo japonês. O único propósito desta unidade é aniquilar a organização Grande Vontade. Ele acrescenta que são mais conhecidos como Argus, e foram eles que transplantaram o cérebro de Tsuji para o corpo de Kaito. Nesse momento, Tsuji fica visivelmente irritado ao saber que seu cérebro foi manipulado pelo governo japonês. Hao comenta que era seu trabalho como servidor público, enquanto Reika diz educadamente que está satisfeito em conhecer Lo. Ele então explica que o governo vê a organização Grande Vontade como sua maior ameaça. Hao acrescenta que o cérebro de Tsuji foi preservado unicamente porque eles precisavam da ajuda dele. Enquanto isso, Kaito se esforça para processar tudo o que acabou de ouvir. Kyosuke Kuji diz a ele que eles originalmente estavam monitorando o progresso do transplante de cérebro e ficaram aliviados por não terem que matá-lo. Mas dada a situação da época, sua morte parecia inevitável. Ouvindo isso, nosso garoto pergunta se eles sabiam que ele seria assassinado. Então eles também devem ter sabido que Maria estava em perigo. Ele lança um olhar frio e calculista, e é tão penetrante que Reika se assusta. Hao rapidamente diz que eles não têm ideia sobre isso, alegando que nem sequer estavam presentes na época. Enquanto sua cabeça começa a latejar, nosso garoto agarra com uma mão e pergunta se o estranho poder, que o permite sentir a intenção de matar, também é um efeito colateral do transplante de cérebro. Mas antes que alguém possa responder, ele de repente desaba no chão inconsciente, deixando todos paralisados em confusão sobre o que fazer. Enquanto os outros estão preocupados, Kyosuke Kuji parece mais intrigado com a misteriosa habilidade que ele acabou de mencionar. De volta à organização Grande Vontade, Hashima pergunta a Izumi se Akatsuki relatou alguma coisa, e Izumi responde que não houve contato algum, e Akatsuki até cortou todas as formas de comunicação. Izumi admite que Akatsuki sempre foi difícil de lidar, mas ele sabe que os 12 lançadores divinos têm permissão para fazer o que quiserem, desde que não desafiem Odin. Hashima então pergunta se ele acredita que é possível para um membro dos 12 lançadores divinos ser derrotado, mas Izumi zomba de sua pergunta, dizendo que é raro ouvir uma piada dele. Ele comenta que a menos que estejam lidando com o fantasma de Gungnir, ele não consegue imaginar Akatsuki perdendo para mais ninguém.
Hashima concorda que a força de Gungnir era monstruosa, mas ele o lembra que o homem já está morto e seu corpo foi descartado há muito tempo. Ainda assim, Izumi menciona que há rumores de que Argos pode ter descoberto algo relacionado a isso. Ambos os homens concordam que se realmente houver um espião entre eles, eles precisam agir rapidamente antes que a situação piore. Movido pela raiva, Hashima afirma que eles devem eliminar Argos primeiro, antes de voltar sua atenção para o assento de Fenrir, e Izumi concorda firmemente. Ao mesmo tempo, nosso garoto mais uma vez se encontra dentro do Reino da Mente e rapidamente o reconhece como o lugar onde já esteve antes. Kaito aparece diante dele e explica que este é o lugar onde suas mentes se fundiram. Naquele momento, Tsuji confirma que agora entende a identidade de Kaito e pergunta se este espaço estranho é seu poder. Kaito diz a ele que ele será capaz de usá-lo em seu verdadeiro sentido, desde que aprenda a confiar em seus próprios instintos. Tsuji acorda e percebe que a situação parece estranhamente semelhante àquela após sua luta com Akatsuki, onde ele também desmaiou de dores de cabeça e tonturas, apenas para despertar com a consciência de Kaito presente. Sentado por perto, Sugi diz a ele que eles estão atualmente dentro de um de seus esconderijos, que se conecta diretamente ao estacionamento em que estavam antes. Ele então explica que se passou exatamente 1 hora e 50 minutos desde que Tsuji desmaiou até que ele finalmente acordou. Ele também realizou vários testes no cérebro de Tsuji enquanto ele estava inconsciente, confirmando que não havia nenhum problema com as conexões neurais. No entanto, a atividade cerebral está operando muito além da faixa normal, e aumenta ainda mais durante o combate. De acordo com Tsuji, a intenção de matar que Tsuji sente é provavelmente causada por essa atividade cerebral aumentada, enquanto ele admite que ter a opinião de um especialista seria o ideal, mas por enquanto ele pode dizer com certeza que a condição é extremamente perigosa. Kyosuke Kuji o avisa que a sobrecarga já o fez ficar em coma por horas a fio, e se isso continuar sem controle por muito tempo, a tensão se tornará fatal. Nosso herói se levanta lentamente, segurando sua faca e apontando-a diretamente para Kyosuke Kuji. Ele friamente lembra o homem que ele ainda não respondeu à pergunta de antes. Ele exige saber se Kyosuke Kuji permitiu que Mirai fosse levada apenas para que ele pudesse recrutá-lo. Mantendo a voz calma, Kyosuke Kuji responde que não tinha conhecimento disso, então não há razão para ele descontar sua raiva nele. O homem então pergunta se ele preferiria ter morrido ao lado dela. Antes que a tensão se quebre, Raul de repente chuta a porta e sua voz corta quando ele diz ao nosso garoto para guardar a faca. Com um olhar sério no rosto, ele provoca o homem, dizendo que a organização Grande Vontade é um grupo perigoso que visa destruir o mundo e agora um de seus ex-membros loucos está sentado ali tentando dar uma lição neles. Kyosuke Kuji intervém, explicando que Argos acredita que existem 2 chaves para derrotar a organização. A primeira é Gungnir, enquanto a segunda é um tesouro sagrado conhecido como a Semente de Fenrir, algo que eles estão determinados a proteger a todo custo. Ouvindo isso, a mente do nosso herói imediatamente volta para a época em que Akatsuki foi atrás de Uzua por esse exato motivo. Ele então pergunta o que eles esperam que ele faça. Ouvindo isso, Raul não perde tempo em provocá-lo novamente, dizendo que agora ele finalmente soa cooperativo. Mas Tsuji garante a eles ao afirmar que derrubar a organização já é algo que ele decidiu fazer, com ou sem eles. E Raul concorda porque um objetivo compartilhado o torna mais fácil de confiar. Com isso, Kyosuke Kuji expõe seu plano. Eles vão atacar uma das instalações principais da organização onde nosso herói já trabalhou. Poucos sequer sabem da sua existência. É um instituto de pesquisa, onde a evolução humana forçada, conhecida como Avalon, foi estudada. É também o lar de uma equipe especial dedicada a pesquisar a semente de Fenrir. Se eles puderem investigar Avalon, podem descobrir tudo sobre o tesouro. Nosso garoto acha que isso também pode levá-lo à verdade por trás de por que Yuzua está sendo alvo. Então, ele diz a Kyosuke Kuji para lhe dar todos os detalhes da operação. Quando o dia finalmente chega, uma aeronave voa alto acima de um local desconhecido. Kyosuke Kuji está ao lado dele, explicando que se ele conseguir roubar e destruir a pesquisa, isso dará um golpe massivo na organização. A operação está prestes a começar, e enquanto ele se prepara para a missão, o relógio faz tic-tac e restam apenas 5 minutos antes do início da infiltração. Quando faltam 3 minutos para o helicóptero chegar ao local do alvo, Raul olha para Tsuji e pergunta se ele está com medo. Tsuji responde calmamente que se sente da mesma forma que Raul, embora em sua mente ele pense silenciosamente que o momento que ele estava esperando está finalmente prestes a acontecer. Na sala de operações, momentos antes do início do ataque, Kyosuke Kuji detalha a missão. Ele explica que a instalação de pesquisa é dividida em 2 seções principais: o complexo acima do solo, que tem 20 andares, e o complexo subterrâneo. No passado, este lugar serviu como campo de treinamento para assassinos, mas agora se concentra em pesquisas destinadas a produzir assassinos mutantes por meio de manipulação genética. Ao ouvir isso, Reika comenta que é basicamente uma fábrica que transforma humanos comuns em monstros.
Continuando seu briefing, Kiosk Kuji afirma que seu principal alvo está localizado no terceiro andar da seção subterrânea, onde os dados mais valiosos são armazenados. Isso inclui informações cruciais sobre a semente de Fenrir. Então Raul descreve que o objetivo da missão é recuperar os dados e, se possível, destruir a instalação como um todo. Para isso, eles se dividirão em duas equipes, com uma delas desviando a atenção das forças de segurança, enquanto a outra se infiltra no prédio. Embora Avalon seja uma instalação extremamente secreta, suas defesas não estão no nível de uma base militar adequada. Ainda assim, a infiltração será difícil, pois eles não têm conhecimento preciso do layout interno. Tuji se oferece para lidar com a infiltração sozinho, mas Raul dá a ele uma resposta astuta, dizendo que esse era o plano desde o início e insinuando que ele já sabe o motivo pelo qual Tuji foi mantido vivo até este ponto. Com um sorriso malicioso, Raul diz que a vida do nosso garoto será usada para o bem da paz mundial, e acrescenta que ele o acompanhará lá dentro, o que significa que eles terão que trabalhar juntos. Faltando apenas 90 segundos, Raul e Reika começam a dar suas instruções finais. O homem ordena que todos permaneçam em suas posições designadas, enquanto Reika diz à equipe que 10 pessoas a acompanharão até o telhado e outras 10 irão para o portão principal. Ela explica que a tarefa deles é criar uma entrada barulhenta e chamativa para manter a segurança ocupada, dando a Tuji e Raul a chance de entrar durante o caos. Nosso herói garante a ela que eles vão conseguir sem falhar, e Raul informa que eles farão sua entrada pelo lado sul. Quando a rampa se abre, Raul observa que mal consegue ver alguma coisa através das nuvens densas, mas nosso garoto responde que consegue sentir claramente Avalon logo abaixo deles. À medida que o ponto de aterrissagem se aproxima, Tuji se vira para Raul e anuncia em voz alta que ele não será mais Gungnir, ele é Kaito Fujiwara. Com isso, a operação começa e todos começam a pular do avião. Nosso herói voa pelo ar, e Raul diz que ele está indo muito rápido, mas ele não o ouve porque está pensando que esta é a instalação da Organização da Grande Vontade, onde eles treinam os assassinos, e aqui ele descobrirá por que Yuzurra está sendo alvo. Quando chegam à zona de implantação de paraquedas, todos abrem seus paraquedas e pousam em segurança. Raul fica muito irritado com Tuji porque pensou que nosso garoto ia morrer, mas acontece que ele está bastante acostumado com acrobacias como essa. Visivelmente irritado com seu tagarelar constante, nosso garoto diz para ele esconder seu paraquedas rapidamente antes que alguém o veja. Eles se escondem nos arbustos e observam a área, e Raul diz que as coisas estão indo bem, assim como Kiosk Kuji lhes disse, então eles devem ser capazes de se infiltrar facilmente pela entrada sul. Ele diz a Tuji que vai abrir a veneziana e de repente ocorre uma explosão no telhado acima. Rekka envia mensagem de que, de acordo com o plano, ambos os esquadrões iniciaram o desvio, então ela diz a ambos para se infiltrarem rapidamente na instalação. Enquanto Raul abre a veneziana, nosso garoto fica ali pensando que finalmente começou de verdade. Quando a veneziana se abre, Raul diz para ele liderar e ele o seguirá. As sirenes disparam e um anúncio de emergência é feito na instalação de que há alguma atividade suspeita, e a equipe de segurança deve se mover imediatamente para o telhado no portão principal. Os pesquisadores que estão dentro da instalação entram em pânico e pensam em quem atacaria a instalação da organização. Como toda a segurança está ocupada, Tuji e Raul se movem rapidamente pelos corredores juntos. Raul pensa que Rekka e os outros estão indo muito bem e se pergunta se toda a segurança se moveu para o telhado no portão principal, pois está muito quieto. De repente, Tuji sente 4 inimigos se aproximando, então ele rapidamente se move para o canto e os ataca primeiro. Ele nocauteia o primeiro com um soco na cabeça, e os outros começam a atirar nele, mas ele se move rapidamente e também os nocauteia com apenas um soco certeiro. Raul fica surpreso ao ver como ele matou rapidamente 4 inimigos com apenas uma faca, e se pergunta o quanto ele estava se contendo antes, quando lutou contra os dois. Tuji diz a ele que as escadas estão logo à frente e eles devem se mover rapidamente agora. Observando tudo isso em um monitor, Izumo diz que eles estão se infiltrando na instalação com apenas 2 pessoas, mas eles são bastante fortes, pois derrotaram seus assassinos aprimorados com muita facilidade. Enquanto isso, Omega diz a ela que os caras parecem bem apetitosos e pergunta a Izumo se ele pode fazer o que quiser se eliminar os dois, querendo liberdade como todo mundo. Com um sorriso maroto, Izumo concorda e diz que a tarefa designada a ele por Odin é proteger Avalon a todo custo. Ele diz que gostaria de ver o poder dele, e se ele fizer isso, não só será oficialmente reconhecido como uma lança, mas também se tornará parte das 12 lanças divinas. Depois de ouvir isso, Omega se sente motivado, porque esta é a primeira vez que ele poderá usar seus poderes fora de um experimento, e também tem permissão para matar humanos. Por outro lado, Raul diz ao nosso garoto que eles têm que se mover, pois os inimigos estão chegando, mas ele simplesmente fica parado. Enquanto ele diz para ele seguir em frente, Tsuji fica parado, e diz que este é o lugar projetado unicamente para produzir assassinos fortes como ele, através de experimentos desumanos,
Então ele rejeitará a crença distorcida deles de que o único método para mudar o mundo é tirando vidas inocentes.